Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, 16 de março de 2021, 4 horas, 3 minutos. A gente teve um pequeno problema aqui com o áudio, mas vamos começar mais uma análise política semanal com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Boa tarde, tudo tranquilo, e você? Tudo em paz. Muitos assuntos para a gente discutir, né? O fato dominante da política continua sendo o caso Lula, mas a gente tem também essa mudança no Ministério da Saúde, né? Cai o Pazuello e entra um médico bolsonarista. Queria começar te perguntando sobre essa alteração, como é que você viu essa mudança na saúde com o Brasil, enfim, indo para 300 mil mortos? Eu acho que o governo Bolsonaro se deu conta aí, né, de que a falta total de controle da pandemia, né, ou mesmo de uma política mais explícita para a pandemia, está tendo um custo político grande, né? É isso que justifica, na minha opinião, a troca. Eu não vejo que tenha havido nenhuma crise interna no governo, nem nada. A mudança de ministro serve para marcar que há uma mudança de política, né? A imprensa toda destacou que o Bolsonaro apareceu de máscara, né? Começou a falar de vacina e tudo mais, né? E atribuiu isso daí ao discurso do Lula. Eu acho que não é o discurso, né? Eu acho que é o fato de que o Lula, pelo menos por enquanto, está na corrida presidencial, e isso daí muda muito, profundamente, o quadro político, né? Agora, acho que não é só o Lula, não. Acho que o Bolsonaro deve ter feito uma avaliação de que a política dele é impopular demais e ele está procurando recuperar um certo terreno perdido. Nesse sentido, você acha, então, que ele vai tentar mudar um pouquinho a política para a saúde ou não? Ou vai ser o mesmo negacionismo? Ou, eventualmente, vai buscar mais vacinas, mais isolamento social? Como é que você vê a questão sanitária, propriamente? Para além da questão política. É difícil dizer o que ele vai fazer, né? Mas eu acho que sim, acho que ele vai mudar alguma coisa como efeito, assim, cenográfico, pelo menos, né? Agora, o que ele vai fazer, nós vamos ter que esperar aí para ver, né? Evidentemente, pela crise que deu com essa médica, né? O Bolsonaro quer ter a coisa totalmente sob controle. Aparentemente, a crise com a médica aí foi que ela queria ter alguma maior liberdade para levar adiante uma determinada política. Agora, ele tem que mudar, né? Senão não faz sentido nenhum toda essa mudança. Só mudar o ministro não vai causar nenhum impacto. Vai ser um pouquinho diferente do que simplesmente seguir a política do Pazuello. E você viu as declarações desse Queiroga dizendo que a política é do Bolsonaro, que ele vai seguir a política do presidente da República, que é preocupante para a sociedade brasileira. Como é que você viu as primeiras manifestações deste médico? Não, eu acho que é isso. Primeiramente, o Bolsonaro é quem vai dar as cartas mesmo. Ele se assegurou disso daí. Eu acho que a crise com a outra mulher foi um problema dessa natureza. Ele não queria dar liberdade nenhuma para a pessoa. E, logicamente, que é o risco, né? Com a política que o Bolsonaro tem seguido até agora, se você seguir aí cegamente o que o Bolsonaro está falando, você, como pessoa pública, como médico, como pessoa técnica e tal, vai ficar numa posição muito delicada, né? E eu acho que o novo ministro, ele fala que é o Bolsonaro, porque justamente o Bolsonaro vai querer para si, né, os resultados aparentes ou reais da política que ele vai levar, né? É o Bolsonaro que vai ser. O Bolsonaro não quer um novo Mandetta, né? Uma pessoa que apareça lá com uma certa liberdade, se conflitando com o governo e tudo mais, e que depois aparece aí na imprensa como o homem sério do governo Bolsonaro, que não era o caso, é tudo uma farofada da imprensa, mas o Bolsonaro não quer isso, ele quer a propaganda para ele mesmo, né? Desculpa, tá fechado aqui, abri aqui agora.
Ô, Rui, ainda continuando na questão da saúde, como é que você está vendo? Tem uma frase dele que foi muito emblemática, né? Quando ele fala para essa médica Ludmila, você não vai querer fazer um lockdown para me foder, né? E fazer com que eu perca a eleição lá no Nordeste. Como é que você está vendo essas discussões sobre o lockdown, o que cada governador está fazendo de maneira meio caótica? Então, tem aumento de restrição em Minas Gerais, em Pernambuco, em São Paulo. Enfim, queria te pedir uma opinião sobre o lockdown. E o Marcos Lima pergunta se a gente não poderia retransmitir essa live em rádios AM, né? O que a gente pode fazer, eventualmente, é ceder o conteúdo para quem quiser retransmitir, mas precisaria discutir isso com o Rui. Mas fala, Rui, sobre lockdown, como é que você está vendo a discussão e como os governadores estão agindo? Então, inclusive, eu estou curioso para ver o que vai acontecer, né? Porque não há dúvida nenhuma de que a questão do lockdown é uma medida tão desesperada quanto ineficiente, né? Já virou até chacota isso daí, né? No sábado eu destaquei um meme que eu vi na internet, que o cidadão falava assim: alguém sabe onde é que eu posso alugar um ônibus para fazer uma festa? Porque em casa são só 3 pessoas, mas no ônibus são 45 sentados e 30 de pé. Quer dizer, virou ridículo, né? Essa em grande medida, não é totalmente, mas em grande medida é uma encenação. Bom, eles estão fechando tudo. O primeiro problema que se coloca é o seguinte: até quando? Né? Porque isso aí tem um limite muito, muito rígido. Se você mantiver essa política de lockdown durante muito tempo, o país explode. Né? Já não tem nem mais o auxílio de R$600, que já era uma miséria, agora caiu para 150 e tal, uma coisa realmente delicada. Então, a grande pergunta é a seguinte: se esse lockdown não conseguir efetivamente conter a expansão do vírus, como eu acho que não vai conseguir, o que eles vão fazer? Qual que é a próxima jogada? O que eu vejo é isso daí. Na minha opinião, a medida de lockdown ela é muito mais política do que sanitária. Olha aqui, mas a Cássia Barbosa, Rui, está dizendo, Araraquara teve 50% de diminuição nos casos depois do fechamento. Se fosse um lockdown nacional, coordenado nacionalmente, com auxílio, não funcionaria? Então, Araraquara é uma cidade pequena, né? O grande problema do vírus são as grandes cidades, as capitais. Em São Paulo, por exemplo, você não vai conseguir 50% de diminuição, porque o pessoal todo está trabalhando. Eles fecharam o comércio, tudo, impuseram o toque de recolher, essa coisa toda, mas se você for no metrô às 6 horas da manhã, está lotado lá. Não tem isso daí. As comunidades pobres não tem lockdown, de fato. Né? Então, eu acho assim, que eu não sei o que aconteceu em Araraquara, a gente tem que tomar muito cuidado com os números, porque uma das grandes coisas da pandemia, um dos grandes fatos da pandemia é que a desinformação é total, né? Tem um político aí britânico falou certa vez que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Nas situações de catástrofe também. A primeira vítima é a verdade. Você não sabe, ninguém sabe o que está acontecendo no Brasil de fato, né? Aí o cidadão fala que teve 50%, sei lá, teve mesmo, né? Tem gente aqui dizendo que você é negacionista, Rui. Eu até queria entrar nesse ponto, porque eu quero tocar um ponto polêmico com você. Você já falou sobre isso comigo, que é a questão da vacina, né? Eu não sei se você viu vários países suspendendo a AstraZeneca por conta de efeitos colaterais, que é a vacina na qual o Bolsonaro fez a sua maior aposta. Muitas pessoas disseram aqui na nossa comunidade que tomaram a AstraZeneca, que não tiveram nenhum efeito colateral, mas você também não é 100%, vamos dizer assim, naquela coisa, não, a vacina vai nos salvar, enfim, você tem uma postura mais crítica. Eu queria que você falasse um pouco em relação às vacinas também, antes da gente entrar mais propriamente na política. Certo. Bom, primeiro queria, já que o pessoal está levantando isso, queria devolver a pergunta, né? Negacionista do quê? O que eu estou negando exatamente? Que tem pandemia, que
precisa de uma vacina. Não sei o que eu estou negando. É uma colocação curiosa e me parece que assim, é uma colocação a favor da direita que ataca o Bolsonaro, que seria supostamente científica, né? Ou seja, que o pessoal não pode criticar o que está acontecendo. Eu tenho uma concepção crítica de tudo. Em primeiro lugar, não confio em nenhum tipo de instituição pública do mundo todo. E entre todas as instituições públicas do mundo, as que eu menos confio são as brasileiras. Que acho que aqui o negócio não merece credibilidade. Eu acho que tudo que está acontecendo é manipulado, tem uma medida de realidade e uma medida de manipulação. Se nós não entendemos isso, nós estamos atuando ingenuamente, não conhecemos a história do mundo, né? O que já aconteceu, as barbaridades que já fizeram. Essa AstraZeneca, por exemplo, é isso aí, apresentaram... Eles falam que as vacinas são todas elas testadas, etc. e tal. Não é verdade isso daí. O mundo todo está servindo de cobaia, mais ou menos, para as vacinas. É o caso de fazer isso daí? Num certo sentido, é o caso de fazer isso daí, porque a situação é muito grave, né? Veja o caso do Brasil. Nós podemos, se a coisa continuar dessa escalada, nós podemos ultrapassar os 500 mil mortes, chegar a 1 milhão. Então, medidas emergenciais precisam ser tomadas. Agora, o que eu não concordo é o pessoal simplesmente mentir descaradamente para a população e falar que é tudo perfeito, que a vacina do Dória tem um efeito de 100%, apesar de ter um efeito de 50%, que todas as vacinas são seguras. Eu acho que não é correto fazer isso daí. Tratar a população como se a população fosse um rebanho, né? Eu acho que tem que falar a verdade. Você tem uma vacina, você fala, bom, a situação é essa daqui, há esse risco, há essa margem de problema e tal, e mantém o povo informado. É uma das coisas mais importantes de qualquer regime democrático, manter a população informada. E eu acho que a população tem que desconfiar. O primeiro sinal de que o problema está andando mal tem que haver uma resposta, né? A proibição, o veto à AstraZeneca nos países europeus é muito claro. Eles estão com medo do efeito negativo da vacina. As outras também podem dar problema. Ninguém sabe, essa que é a grande realidade. Então, eu acho muito, mas muito imprudente a gente ficar aceitando conversa aí de autoridades, de políticos, da OMS, sem criticar. Uma coisa é você fazer como o Bolsonaro, que falou, não tem pandemia. Isso é uma loucura dele. Né? Não é um negacionismo, é uma alienação da realidade, é um escracho com a população. Outra coisa... Deixa eu compartilhar uma notícia aqui, só para dizer, porque exatamente o que você falou, negacionismo do quê? Você está defendendo a verdade científica. Né? Mas o que é a verdade científica? É o que alguém disse ou o que a realidade está mostrando? Né? O Vitor Hugo está dizendo, não importa o ministro da Saúde que ocupa o cargo, ele vai sempre responder ao mesmo presidente. O plano de governo é o extermínio da própria população. Vou compartilhar com o pessoal o que é a capa agora do site Português Público, que é o maior site de notícias de Portugal. A notícia é: 21 países põem a AstraZeneca em pausa. O que está em causa? É uma guerra comercial? É um problema dessa vacina? Não é? Mas são 21 países, né, Rui? Então acho que é importante ter isso em consideração também. Eu acho até que para balançar o barco desse jeito, né? Porque essa é uma notícia de grande impacto. Alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? Como sempre, nós não temos um controle total, né? A gente vive sempre no escuro. Mas está aí o problema, né? Por isso que, quando o pessoal falou, a vacinação tem que ser obrigatória, né? Nessa altura do campeonato, a gente tem até saudade dessa discussão, porque o problema é que não tem vacina. Não é que ela é obrigatória, ela é praticamente irrealizável. Isso aqui é outra notícia do Jornal Público, né? Está dizendo: suspensão da vacina da AstraZeneca obriga a adiar para abril a imunização dos professores, porque Portugal também tinha feito esta aposta na vacina de Oxford, né? O Marcos Teixeira, Rui, ele está dizendo assim: ó, é fácil defender o lockdown cego e sem auxílio quando não se está passando necessidade em casa.
O Bolsonaro, claramente, ele explora o desespero das pessoas, dos comerciantes. Quando a gente vê essas carreatas de fim de semana, a gente pode criticar, ridicularizar, porque as pessoas é gado, é isso, estão usando camisa da seleção brasileira, mas as pessoas do comércio estão entrando num desespero total, total, né? Eu tenho recebido WhatsApp em casa de pessoas que têm lojas, de gente desesperada dizendo assim, olha, eu posso levar uma mala de roupa na sua casa para você escolher, para você fazer uma compra em casa? Imagina o cara que tem uma pequena lojinha. Então eu queria que você falasse como lidar com o desespero dessas pessoas, como é que você vê a legitimidade ou não dessas pessoas que protestam porque querem eventualmente abrir as suas lojas, ou o seu comércio, ou o que fazem? Eu acho que é perfeitamente legítimo. Acho que não é possível criticar esse pessoal. E também não acho legítimo confundir esse pessoal com o Bolsonaro. Pode ser que uma parte deles seja bolsonarista. Mas o problema é real. Você é submetido a um lockdown, a sua atividade econômica para integralmente, e você não tem o respaldo do Estado, das autoridades públicas, para sobreviver. Primeiro, eu acho que não é legítimo decretar um lockdown, a não ser que fosse de 2, 3 dias, sem oferecer às pessoas uma alternativa à paralisação da sua atividade econômica. Não é legítimo, não é democrático, né? O pessoal está explorando aí o desespero de uns com a pandemia contra a situação desesperadora em que outros ficam com a economia. Exatamente. O Bolsonaro explora esses dois desesperos, o do empresário que está quebrando e o da pessoa que está com risco, que já perdeu parentes, enfim, está com medo do contágio. Acho que é fundamental esse seu ponto aí. Eu acho que sim. Eu acho que nós, da esquerda, não devemos criticar os pequenos comerciantes, né, por estarem protestando, porque o pessoal tem que viver de alguma forma. Muito trabalhador está assim também. Muitos. Quer dizer, é interessante quando você fala sobre essa questão do trabalhador também, porque as pessoas acham quem está fazendo carreata é o empresário que vai fechar a sua loja. Mas tem muitas pessoas desesperadas, assim, o cara que é o cabeleireiro, que é a pedicure, que é a manicure, que é o garçom, porque essas pessoas também não recebem se o comércio não abrir, né? E, eventualmente, elas são seduzidas para o discurso bolsonarista. Então, eu queria também pedir uma reflexão sua sobre o impacto no trabalhador, né? Eu acho que há vários segmentos sociais que são atingidos de maneira muito forte pelo lockdown, né? Existe o trabalhador que ou está desempregado, porque, vamos ter claro, o camelô, o cidadão que faz bico, que montou aquela empresa no fundo, no quintal de casa e tal, esse não é empresário. Esse continua sendo um trabalhador, né? Apesar de ele ter a forma, a aparência de uma pessoa que está empreendendo por conta própria. Mas ele é uma espécie de trabalhador. Depois você tem, como você mencionou aí, o pequeniníssimo comércio, que é um setor que são quase trabalhadores, porque muito salão de cabeleireiro, principalmente na periferia, não tem nenhum investimento de capital significativo. A pessoa abriu uma porta lá, comprou uma cadeira e corta o cabelo do povo, né? E tem também o pequeno capitalista, pequeno mesmo, que trabalha com a família, tem 1 ou 2 funcionários, etc. e tal, que é o típico pequeno burguês, que também sofre. Isso daí tudo é o povo brasileiro. Nós não podemos pensar que o povo é só a pessoa que está lá, só o operário é povo, né? Nós, por exemplo, nós somos um partido operário. Mas se um partido de esquerda, um partido de trabalhadores operários, não vai conquistar, não vai defender o interesse do setor pobre da população que está próximo dos trabalhadores, não tem futuro nenhum. Como é que nós vamos avançar na situação política? E a situação dessa gente é uma situação extremamente crítica, né? O governo teria que dar apoio econômico para poder fazer o lockdown. Não adianta falar, temos uma crise de saúde, vamos fechar tudo e vocês se viram. Isso não é normal.
Ô, Rui, deixa eu só pedir para o pessoal me dar um retorno aqui sobre o som, porque ou a sua conexão deu uma piorada, ou é a minha, pode ser a minha aqui, está vindo um pouco embaralhado, mas eu consigo entender o que você fala. Então, acho que as pessoas também estão entendendo, pode ser aqui do meu lado. A Ângela Guiar está dizendo, o governo de Pernambuco está emprestando até 50 mil aos pequenos empresários, carência de 6 meses para começar a pagar. Só que isso é um ponto, isso é um empréstimo. Imagina o seguinte, Rui, você tem lá um pequeno restaurante. Obrigado aqui a Irene, dizendo que está ok o som. Você já não está vendendo, está fechado. O governo te oferece um empréstimo para você pagar lá na frente, tendo que dar garantias, né? Então, realmente é complicado. Tinha que ser uma doação, né? Não pode ser um empréstimo. Não sei se você concorda. Não, eu acho que teria que ser uma ajuda direta. O governo considera que é necessário fazer cessar a atividade econômica. Agora, se ele vai cessar a atividade econômica, ele tem que dar meios para o pessoal sobreviver. Não pode ser tão unilateral assim a coisa, né? A não ser que a gente tenha uma mentalidade assim de um governo totalmente ditatorial, antipovo, né? Mas nós, a princípio, teoricamente, vivemos num regime representativo. Seria, né, apesar de que não há muita demonstração de que efetivamente é uma democracia. Então, tem que tratar o povo democraticamente. Vamos entrar no outro tema, então, Rui. A gente já passou aqui 20 minutos falando sobre saúde. Vamos falar sobre a questão da Lei de Segurança Nacional, né? Está sendo muito comentado o caso do youtuber, do Felipe Neto. Você, inclusive, se manifestou nas suas redes sociais sobre isso. Como é que você vê a Lei de Segurança Nacional sendo usada contra este comunicador, que agora até, não sei se ele fez uma autocrítica, mas ele foi às redes sociais, disse que o Lula nunca o perseguiu, embora ele tenha atacado o Lula durante muito tempo. Como é que você vê esse fato, Felipe Neto, da semana? Bom, um comentário à parte, né? O Lula, que eu saiba, nunca perseguiu ninguém, né? O governo dele pode não, a única pessoa que ele foi acusado de perseguir foi aquele correspondente do New York Times, que acabou saindo do Brasil, mas era um caso também muito delicado ali. Claramente você tinha uma... Acho que foi o único caso de imprensa propriamente, né? Mas enfim. Rui, acho que é importante você falar então sobre esse caso do Felipe. Eu acho que era previsível. Não é que era previsível, é uma realidade isso daí, né? Uma coisa que eu acho que o pessoal tem dificuldade de entender, muitas pessoas têm dificuldade de entender, é que o nosso país está mergulhando numa ditadura. Nós temos caminhado sistematicamente para a ditadura. Nessa situação, a luta pelos direitos democráticos, ela se torna uma luta essencial para a sobrevivência política de vários setores da sociedade, né? Aí a esquerda caiu no erro de apoiar a aplicação da Lei de Segurança Nacional contra o deputado de extrema-direita, que, como nós destacamos aqui, é um deputado pé de chinelo, ladrão de galinha, não é nenhum dirigente, né, da extrema-direita. Foi um ato arbitrário do STF, né, que não teve continuidade. O pessoal falou que o STF está defendendo a democracia, mas depois choveram declarações aí a favor de golpe e tudo mais, e o STF não fez nada, né? Quer dizer, ele teve aquela medida de impacto, passando por cima da Constituição, abrindo caminho cada vez mais para a arbitrariedade, e agora nós vemos o Bolsonaro, né, folgadamente, tranquilamente, com toda, como é que se diz? Com toda a desenvoltura e se apoiando no estado em que o direito no Brasil chegou, atacando um seu opositor, né? O Felipe Neto, logicamente, não é nenhum esquerdista, de fato, né? Ele apoiou o golpe, tudo isso, mas serve como exemplo. O que eu acho que é interessante é que é uma pessoa que tem um relevo na rede social, né? Muitos seguidores, é uma pessoa de destaque. Quer dizer, o ataque contra ele, por exemplo, tem um impacto maior do que como fizeram com aquele Alan dos Santos, por exemplo. Ele tem muito mais popularidade, esse Felipe Neto. E eu acho que abre caminho para atacar a imprensa em geral, né? Porque isso é uma espécie de ataque à imprensa. Ele é um youtuber, ele é um
um homem que se expressa publicamente e tal. E é um ensaio, né? Porque chamar o Bolsonaro de genocida todo mundo chama, né? Então vai faltar, no fundo, vai faltar, se isso fosse caso de cadeia por crime contra a segurança nacional, faltaria cadeia no Brasil, né? Mas enfim. Deixa eu só ler comentários aqui, Rui. Pois não. E interessante sobre esse caso do Felipe Neto, né? Os bolsonaristas comparam já o caso do Felipe Neto ao caso do deputado, do Daniel Silveira, dizendo, olha, se usaram contra o Daniel Silveira, por que não podem usar contra o Felipe Neto? A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a direita se aproveita, né? Aqui, o debate petroleiro manda assim, negacionista é a Federação do Comércio da Bahia promover manifestações pró-abertura do comércio. Essa guerra que está matando. Ângela Guiar, o governo de Pernambuco está emprestando, isso eu já tinha lido, 50 mil, né? Antônio Marcos Constantini, Rui está certo sobre a vacina, nada é absoluto. A história da ciência é a da eliminação progressiva do erro, ou seja, da sua substituição por um erro novo, mas cada vez menos absurdo. Engels, muito boa essa frase, muito boa essa reflexão. Você tem um perfil aqui que está elogiando o seu debate com o André Constantini, hoje chama Focinho Curto. Sumaia está dizendo, caos na saúde em funerárias, mas Covas orienta corte de ponto de profissionais da educação em greve pela vida. Greve é direito constitucional ainda? O ataque aos professores é um negócio gravíssimo, né? Debate Petroleiro está dizendo, bom conselho, inspirado na canção de Chico Buarque, conversaremos com conselheiros de administração da Petrobras sobre bons conselhos para o desenvolvimento. Hoje, 21 horas, no canal Debate Petroleiro, né? E a M70 fala, além de Felipe Neto, também foram para cima do canal Galãs Feios. É interessante você falar isso, né? Porque, por exemplo, por que esse canal Galãs Feios? É um canal legal, tem lá um público grande, mas é um meio de comunicação. Então, daqui a pouco pode ser o 247, a TV do PCO, pode ser, enfim, qualquer veículo de comunicação que faça críticas públicas ao inominável. Então, passo para você, Rui. Eu acho que sim, eu acho que é grave isso daí. Acho que nós estamos todos ameaçados. Agora, é preciso responder. E para responder, é preciso mudar essa atitude de aprovar as arbitrariedades que são cometidas. Finalmente somos nós que vamos pagar, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro faz o que quer e não acontece nada com ele. Os comandantes militares dão cada declaração. No próprio caso do Lula aqui, já insinuaram de novo o problema do golpe militar, né? Não acontece nada. Isso aí o STF, essa violação dos direitos, isso daí só serve mesmo para abrir caminho e criar o clima para que a gente seja vítima disso, né? Sem falar no seguinte, uma coisa que eu estava comentando hoje de manhã, que eu acho importante comentar aqui. Nós temos dois fatos aí que precisam ser muito bem acompanhados. Primeiro é a agressividade da direita deu uma escalada depois da decisão sobre o Lula. E eu acho que tem a ver com a decisão sobre o Lula. Né, várias declarações direitistas, etc. e tal. Teve esse caso do Felipe Neto, teve o caso de um advogado do Rio de Janeiro que explodiram uma espécie de bomba na porta da casa dele. Né, tem um monte de coisa desse tipo acontecendo. Violência por todo lado. A direita está assanhada, na minha opinião. Nós estamos enfrentando aqui um movimento direitista dessa natureza. Em segundo lugar, nessa semana, aqui nos últimos dias, as Forças Armadas intensificaram as chamadas operações de GLO, Garantia de Lei e Ordem. Que nós sabemos que essas operações de GLO, elas são uma prevenção, um treinamento para enfrentar um tumulto, uma revolta popular, né? No caso disso acontecer, que pode acontecer muito bem, porque a situação do país é insustentável, né? Insustentável. Então nós temos que prestar muita atenção, porque há uma movimentação do lado da direita, dos golpistas e tudo mais, que pode se transformar aqui numa grande crise política, né? Quanto ao companheiro que falou que negacionismo é fazer carreata a favor contra o lockdown, eu acho que isso aí é a incompreensão, né? Nós temos que entender o que está acontecendo em geral com a população. O bolsonarismo, ele vai acabar levando aí vai acabar arrebatando o apoio, deslocando para a direita
os setores que estão com a corda no pescoço. A esquerda tem que dar uma resposta. Não adianta chegar lá e falar é lockdown e acabou. Não é negacionismo, não. Isso é uma manobra política muito bem feita do Bolsonaro. Né? A frase que você citou, que o Bolsonaro falou para a moça, né, você não vai me ferrar lá no Nordeste, etc. e tal, explica muito bem. Ele não quer fechar o negócio porque ele sabe que isso aí tem um ônus político. E o ônus político não é gratuito, não é que as pessoas querem sair na rua porque querem. Há uma situação de grande crise nacional, não adianta simplesmente falar lockdown, lockdown. Né? E a situação é crítica, né? A direita, na minha opinião, vamos ver se essa movimentação se conforma, mas eu tenho a impressão que a direita está levantando a cabeça. Nós estamos aqui no dia 16 de março, né? Já há rumores aí de que a direita está preparando uma manifestação para o dia 31 de março, data do golpe militar. Se isso daí se confirmar, é preciso urgentemente organizar uma contra-manifestação. É importante porque eles podem estar preparando, muitas pessoas alertaram também que na região lá da AMAN, das Agulhas Negras, teve muito exercício da GLO, coisas muito estranhas acontecendo, outdoors espalhados na Vila Militar do Rio de Janeiro. Também essa frase que o Bolsonaro falou, que o meu exército não vai obrigar ninguém a fazer lockdown, né? Ele falou em meu exército, e o exército também não contestou essa afirmação. Desculpa, a gente está aqui em lockdown, né? Vamos dizer assim, tem cachorro aqui perto. O Rui, ainda nessa questão do risco, né, de ruptura democrática, como é que você vê a questão do ex-presidente Lula? Consolidada do ponto de vista judicial ou ainda sujeita a alguma armadilha? O Gilmar Mendes acabou de dar uma declaração dizendo que o Fachin não tem poder para mandar o caso Lula para o plenário. Então, se quiser rever, tem que ser na turma. Então, o Gilmar está se colocando dessa maneira favorável ao ex-presidente, pelo menos aparentemente. Eu acho que tudo isso daí é um jogo político, não tem nada a ver com o Lula. Não acho que a situação do Lula é uma situação consolidada. É difícil de saber, né? A gente precisaria ser adivinho para saber o que está na cabeça do pessoal que está fazendo tudo isso daí. Mas, a princípio, né, eu acho que a gente deveria ser cauteloso e preparar o terreno contra uma medida que venha tentar novamente retirar os direitos do ex-presidente Lula. Acho que é preciso mobilizar e tudo mais, não dar a coisa como assegurada, tudo como garantido. Eu tenho visto aí um otimismo grande de determinados setores, até compreendo o otimismo, mas eu acho que é um pouco irracional, né? Falando que agora sim, o Lula recuperou a dignidade do Brasil, vamos para as eleições, vamos ganhar e tal. Tudo bem, é uma possibilidade, mas isso daí teria que ser garantido através de uma luta muito grande, né? A primeira reação de todos os setores da burguesia, dos militares, da imprensa golpista e tudo mais, foi muito negativa contra o Lula. Agora eles estão tratando a coisa de uma maneira mais suave. Mas eu acho também que não haveria muito jeito de tratar, porque se atacar muito o Lula, ele cresce mais ainda. Também tem esse pequeno problema, né? A burguesia está procurando aí uma alternativa, e para essa alternativa vingar, o Lula tem que estar fora do páreo. Porque se o Lula estiver na eleição, não tem alternativa, a não ser que a burguesia tire, por outro lado, o Bolsonaro, né? É isso que eu ia entrar nesse ponto. Tem muita gente dizendo que o plano agora é tirar o Bolsonaro para enfrentar o Lula. Deixa eu agradecer a Adriana Santos, que chegou como assinante. Queria só te colocar, porque semana passada você falou uma coisa interessante, você falou, ó, não vai ter burguesia para o Lula em 2022. No entanto, o Delfim Neto hoje declarou que o Lula voltará à presidência com o voto dele. O Delfim Neto já representou mais a burguesia brasileira do que representa hoje. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é uma declaração importante. Queria te pedir para falar sobre essa frase do Delfim. Eu vi essa declaração do Delfim Neto, né? Se eu não me engano, não tenho muita certeza. Ele falou que se o Lula voltar à presidência, será com meu voto. Né? Ele não disse que ele vai voltar exatamente. Eu acho que não vejo grande valor o pessoal dar essas declarações. O Delfim Neto já teve junto do Lula, né?
Então ele dá essas declarações porque é aquele negócio, ele aparece como democrata, essa coisa toda. E se o Lula for obstaculizado aí novamente pela justiça, fica o dito pelo não dito, não é? Sem problemas. Eu acho que a burguesia está contando que o Lula não vai estar habilitado para concorrer às eleições. Até porque se ele estiver habilitado para concorrer às eleições, a eleição vai girar em torno do Lula. Toda a discussão do Lula. Aliás, tem uma coisa interessante que eu queria te perguntar também. Antes aqui, ó, o Antônio Donaton está dizendo, o problema é Bolsonaro. O que fazer, Rui? Quem deixa Bolsonaro fazer o que quer, Rui? Vamos só para fechar esse ponto, antes da gente falar um pouco mais sobre Lula. Por que Bolsonaro tem tanta liberdade para cometer tantas atrocidades? Quem dá sustentação a ele nesse projeto de destruição nacional? São os militares, e se fazem, por que fazem? Não, são os militares e é o conjunto da burguesia, inclusive o conjunto dos partidos políticos golpistas, né? Há muito jogo de cena, muita gente dando sinais contraditórios, que é para confundir o panorama, mas o posicionamento de todo mundo é muito claro. Ninguém quer que o Bolsonaro saia, o impeachment do Bolsonaro foi colocado na gaveta, ninguém vai tirar esses impeachment da gaveta, todo mundo está vendo isso daí, quer dizer, a burguesia falou, é Bolsonaro até 2022. Na minha opinião, eles vão tentar encontrar uma alternativa, porque o Bolsonaro, embora eles apoiem, não é o candidato ideal. Mas chegando em 2022, não tiver alternativa, é o Bolsonaro de novo. Nós não devemos acreditar que o Bolsonaro esteja completamente enfraquecido ou coisa do gênero. Tem uma campanha da imprensa para ver se diminui, né, a popularidade do Bolsonaro, para poder lançar um outro candidato. Mas a política da burguesia não vai além disso, né? Não vai além disso. Inclusive, eu acho que eles estão usando um pouco o Lula para ver se diminui a popularidade do Bolsonaro também. Então, não é essa estratégia fazer com que o Lula capture, vamos dizer assim, o povão e depois encontrarem uma maneira de implodir o Bolsonaro para tentar criar uma alternativa da direita limpinha, tradicional? Essa operação que até o Rodrigo Viana, que trabalha com a gente, está chamando essa operação de Operação Ciro Mandetta. O Aécio Neves, que é um dos grandes articuladores da burguesia brasileira, do golpe, deu uma declaração dizendo, olha, é preciso construir uma grande frente do que ele chamou de centro democrático. Chega a ser irônico, né, Rui? O Aécio falar em centro democrático e falando que nesse centro democrático tem que estar o Ciro e o Mandetta. Como é que você vê isso? Eu acho que é uma operação viável, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente para analisar a situação é o seguinte: a burguesia nunca atua com uma política única. Eles sempre apresentam aí várias caras políticas diferentes. Então, por exemplo, o Ciro sempre foi uma carta que esteve na mesa para a burguesia. Seja para tirar voto do PT, seja eventualmente, numa situação mais complicada, até mesmo como candidato desse chamado centro, né, que é uma direitona braba. O anúncio do Dória de que ele está desistindo da candidatura daria a entender, num primeiro momento, que o eixo com o qual a burguesia pretende enfrentar a situação vai pela esquerda, não pela direita, porque o Dória seria o Bolsonaro número 2 na eleição, né? Ele seria uma pessoa para concorrer no terreno do Bolsonaro. Aparentemente, a burguesia estaria sinalizando a possibilidade de concorrer no terreno do PT, né? Mas para isso daí não pode ter Lula. Então, o Ciro já declarou que ele precisa tirar o PT do segundo turno. É uma alternativa, né? O Lula não sai um outro candidato mais fraco, nenhum candidato do PT tem a mesma votação do Lula. Isso é uma coisa dada. Aí a burguesia joga pesado para tentar levar um outro candidato ao segundo turno, transforma a eleição não numa eleição contra o Bolsonaro, mas numa eleição contra o PT. A eleição ficaria dividida em duas partes. De um lado teria o Bolsonaro que iria para o segundo turno. E do outro lado, a disputa principal seria
entre um candidato esquerdista do centro e o PT. É uma possibilidade. Mas eu acho que a burguesia não está trabalhando só com essa possibilidade, né? Eu acho que eles estão trabalhando com outras alternativas também. O que mostra a grande dificuldade, né, da direita em geral, dos golpistas, diante da polarização política e do fracasso político deles, né? É um fracasso. Fracasso completo. Deixa eu agradecer ao Adriano Plácido, que se tornou membro assinante aqui. Agradeço muito ao Adriano Plácido, também a todos os membros inscritos, todo mundo que nos acompanha aqui, Rui. Olha só, o Eduardo Lessa fala, Rui, você tem um partido de boas ideias, como é que isso se traduz nas pesquisas? Eu queria que você falasse também sobre a questão eleitoral para o PCO, né? Marcos fala, existe relação entre a ameaça global que Bolsonaro representa face à pandemia e a volta de Lula como alternativa ao caos? Esse também é um ponto muito interessante, quer dizer, como Bolsonaro se transformou numa ameaça para o mundo, e não apenas para o Brasil, será que a própria oligarquia global que deu esse golpe no Brasil pode estar facilitando a volta do Lula? É uma questão relevante. E o Luiz fala assim, hoje o porta-voz global da burguesia, Merval, diz que Bolsonaro deve sangrar até 22, ou seja, o povo deve sangrar até 22. Não quer tirar pelo medo da crise política, da convulsão social, declarou. Isso foi dito pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, dizendo, ó, é uma tragédia, é uma merda, mas deixa ele ficar. Fernando Henrique, enquanto a gente fala, está dando uma entrevista para o UOL neste momento. Provavelmente está defendendo o Fica Bolsonaro, que é o que ele faz desde sempre, porque ele que liderou o golpe de Estado contra Dilma e a prisão política do Lula. Então a gente tem Merval, né, nessa linha, a gente tem também essa pergunta, né, se a ameaça global está possibilitando a volta do Lula, e, enfim, a questão eleitoral do PCO que foi colocada também. Bom, a questão eleitoral do PCO é simples. A eleição, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um problema de opinião das pessoas. A eleição é controlada rigidamente, né? Por exemplo, há muita gente que votaria no PCO, mas na hora H vai votar no PT, porque eles encaram que o PT é o partido com mais possibilidades. Aí acabam votando aí em deputados que não cumprem nenhum papel e tudo mais, né? Quer dizer, a eleição é complexa nesse sentido para nós, sempre foi. Para nós e para toda a extrema-esquerda brasileira. Ninguém elege ninguém, essa que é a grande realidade. O sistema antidemocrático, nós não temos aparelho, a eleição brasileira é uma eleição fortemente controlada pela oligarquia política, né? E precisaria haver uma crise política muito grande para mudar esse quadro, né? Como foi, por exemplo, a crise da ditadura militar, que permitiu o surgimento do PT com força eleitoral. Também o PT não surgiu porque o discurso do Lula era bonito. O PT teve uma brecha importante, né, com a crise da ditadura para poder se consolidar, e senão poderia ter ficado como um partido eleitoralmente esterilizado. É uma coisa complexa. Com relação à questão da ameaça global, eu não vejo isso daí, né? Nem vejo que o Bolsonaro ele seja nenhuma ameaça global, apesar de que o Brasil está no epicentro da pandemia. Também os Estados Unidos já esteve nessa situação, né? Não acho que a burguesia está tão preocupada assim com isso, porque a gente vê que eles estão vacinando os cidadãos do primeiro escalão, que são os cidadãos dos países imperialistas. Estão deixando o resto do mundo, né, ferver aí nesse molho da pandemia, até que eles tenham vacinado todo mundo, aí eles vão considerar a venda de vacinas em larga escala para países pobres e miseráveis e massacrados como somos nós aqui no Brasil, né? A situação brasileira é uma situação em toda a América Latina, não é só no Brasil que está ruim a situação. Então, eu não vejo isso daí, não acho que essas são coordenadas importantes para a política imperialista. Eu acho que o Bolsonaro continua sendo uma peça importante do jogo imperialista. Veja-se um detalhe, né? Não houve nenhum atrito entre Bolsonaro e Joe Biden, né? Todo mundo estava esperando aí um choque de grandes forças titânicas, etc. e tal, não aconteceu nada. O Biden, ele vai pela política
do imperialismo em geral. É preciso manter o Bolsonaro aí e, inclusive, garantir a reeleição dele se não houver nenhum outro candidato capaz de assumir o lugar dele. Não tem esse negócio que o Bolsonaro é a favor do Trump, é contra o Biden, isso daí é tudo... O Bolsonaro é a favor dos Estados Unidos e de Israel, Rui. Então, esse é o ponto. Ele pode ter um alinhamento maior com o Trump do que com o Biden, mas, essencialmente, ele trabalha para os interesses dos Estados Unidos e Israel. Isso ficou claro nessa viagem que ele fez agora, em que eles foram lá, inclusive, prometeu ao ministro das Relações Exteriores sempre votar a favor de Israel no Tribunal Penal Internacional, na ONU, etc. e tal. E o Biden, você lembrou muito bem, o Biden estava tudo, não, veja bem, Bolsonaro, daqui a pouco eles já vão estar saindo na foto juntos. Não sei se saindo na foto, mas sinais de aproximação podem acontecer. Desculpa, mas enfim, era só para fazer uma ponderação. Se o Bolsonaro for o candidato que sobrar, o imperialismo norte-americano com o Biden vai apoiar o Bolsonaro. Isso aí não tem a menor dúvida. Aí nós temos uma terceira questão, que era mesmo? Era sobre a questão eleitoral do PCO. Por que o PCO é um partido de ótimas ideias e com pouca expressão eleitoral, que eu acho que era a coisa. Eu fui até dar uma conferida no UOL, Rui. Você tem 2,5 vezes mais audiência do que o Fernando Henrique Cardoso no UOL. Então, para as pessoas também perceberem que assim, o que você fala é muito importante. Mas fala, Rui. Não era do PCO, eu já falei, era uma terceira coisa importante. O que era? Não, era sobre... Não, você falou do Brasil como ameaça global, né? Que a gente falou. Ah, sim, era o Merval de deixar o povo sangrar. Claro, isso daí, qual que é a interpretação que a gente deve dar? Uma das políticas da burguesia é fazer o Bolsonaro sangrar. Quer dizer, o que significa sangrar? Ir perdendo, né, o capital eleitoral dele até 2022, para chegar em 2022 eles lançarem um candidato que se coloque numa posição melhor do que a do Bolsonaro. Agora, tudo bem, né, a burguesia tem meios para fazer isso daí, mas não é uma coisa fácil de fazer. A princípio parece muito difícil, inclusive, porque o Bolsonaro ele não é um fenômeno eleitoral, ele não é um Luciano Huck, uma figura aí que ninguém sabe o que é, apresentador de televisão, tem alguma simpatia do público, vai para a eleição, tem voto. Não. Ele faz parte de um movimento social amplo, né? Dentro das Forças Armadas, na polícia, em vários setores direitistas da sociedade, ele tem um respaldo grande. Ele não é um candidato de ocasião, o Bolsonaro. Ele tem apoio, por isso que ele foi eleito. Porque uma pessoa como o Bolsonaro, para ser eleita, teria que ter apoio. A burguesia não escolheu ele como candidato, como primeira opção em nenhuma eleição. Então, o grande problema é esse daí. A burguesia consegue rachar e destruir a base do Bolsonaro, a base que ele tem efetivamente, até a burguesia, não está aparecendo. A burguesia pode estar usando o Lula com esse objetivo, né? Pode usar o Lula. Agora, uma coisa é certa, se for o Bolsonaro chegar lá com 30 e tantos %, é Bolsonaro de novo para a burguesia. Por isso que nós temos que reforçar o nosso time, o nosso jogo, porque vai ser uma parada dura. Duríssima. Interessante. É muito interessante ter essa cautela, né, Rui? Porque, eventualmente, se eles não conseguirem implodir o Bolsonaro, que é a tentativa, podem voltar com a inabilitação do Lula para criar uma outra alternativa de direita. O Antônio Carlos Almeida está dizendo assim: o homem cordial encontraria uma possibilidade de articulação entre seus sentimentos e as construções dogmáticas da democracia liberal, né? E também fala, Idi Amin Bolsonaro é exatamente o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Nada mudou, está fazendo aqui uma crítica. Rui, eu soube por um amigo que atua na TV Democracia, que é um canal do Fábio Panunzio, que o Marcelo Freixo foi lá hoje, e hoje ele fez, ele cobrou do PT uma autocrítica em relação à corrupção. Então, assim, quer dizer, nesse momento em que o Lula ganha os seus direitos de volta, é reabilitado, o seu processo é anulado, na sua opinião, por que o Freixo pede e cobra do PT uma autocrítica? Porque minha tese, né? Tudo isso daí são conjecturas. Eu acho que há uma pressão grande dentro do PSOL, de alguns setores, para apoiar o Lula.
num certo sentido, é o resultado da própria política do PSOL, porque o PSOL pediu uma frente ampla para derrotar o Bolsonaro, que o fascismo é a grande ameaça, essa coisa toda. Com essa propaganda, eles teriam agora que aceitar o Lula. Qual seria o melhor candidato do que o Lula? Vai apoiar o Ciro Gomes? Vai apoiar o Luciano Huck? Não faz sentido para a política do PSOL, né? Apesar de que eles estavam se dirigindo a coisa para esse lado. Então, o Marcelo Freixo, aí, na minha opinião, de maneira intempestiva, quer dizer, totalmente fora de hora, ele pede uma autocrítica do PT com relação à corrupção, quando, na verdade, ele deveria estar pedindo que se abrisse um inquérito contra as pessoas que ele apoiou na Lava Jato, né? Então fica meio grotesco esse tipo de colocação, mas o sentido político é esse daí, é mostrar para a base do PSOL de que o Lula não é... O Lula o PT não fez autocrítica com relação à corrupção e todo mundo sabe que o PT Ou seja, então o PSOL, na sua opinião, pode voltar a reforçar o antipetismo. Sem dúvida. Eu acho que nós vamos ver uma nova onda de antipetismo aí. Já estou lendo o jornal, você percebe já nas entrelinhas que isso daí tá surgindo. É interessante. Eu estou até anotando isso aqui para a gente, porque a gente sempre também faz as matérias sobre as reflexões do Rui. Ô, Rui, eu quero te mostrar uma coisa, quero até aproveitar para compartilhar com a comunidade, com todo mundo que está nos assistindo. É chocante, chega a ser espantoso, cara, o grau de baixaria do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele adota táticas assim absolutamente semelhantes às do bolsonarismo. Olha, eu fui surpreendido com o site que eles criaram, vou até compartilhar com o pessoal, porque parece assim, as pessoas vão achar ridículo, mas assim age o PDT e Ciro Gomes. Eles criam aqui um site chamado Brasil 246, né, para tentar fazer uma associação ao nosso nome. Aí eles fazem assim, ó, jornalista dependente a serviço do PT para todos, 24 horas por dia, até quando a mesada deixar de cair na conta. E é um site de propaganda do Ciro Gomes. Então o Ciro Gomes tenta, na verdade, usurpar o nosso nome. Todos os posts aqui são propaganda do Ciro Gomes. Eu fiquei pensando, cara, um cara que se pretende, né, quer ser levado a sério como candidato à presidência da República, tentar assim levar público na mão grande, quer dizer, pegando carona num outro site, chega a ser patético, né? Então aqui, fotos de aniversário da família, de filhos, netos, só tem posts do Ciro Gomes num site que tenta, na verdade, desinformar, né? Porque no fundo, aliás, ele inclusive fere as políticas do Twitter, né? Porque o Twitter, em tese, ele é contra a desinformação e o discurso de ódio. Aí você tem aqui Demian Moren, que está dizendo: Ciro, o maior lixo do Brasil. É difícil eu não dar razão a um cara como esse. Quer dizer, ele repete o bolsonarismo. Por quê? O Bolsonaro, ele teve uma tática de fazer paródias desse tipo, e ele criou um site que era, acho que foi o Carlos Bolsonaro, que chamava Barril 247, que era para tirar um sarro, fazer uma piada, alguma coisa desse tipo. Aí o Ciro cria o Brasil 246, só para puxar o saco do próprio Ciro Gomes, usando o nosso nome, né? A Eliane Márcia fala assim: que imbecil, o Ciro é um Bolsonaro. Eu tenho que concordar com a Eliane Márcia. O Ciro é um imbecil, age como Bolsonaro. Mas ele posa como um esquerdista. Você já fez todos os alertas do mundo? Queria te pedir para refletir sobre esse tipo de mau caratismo, como diz aqui a Mari Lula Segatti. Eu acho que mais uma demonstração, inclusive dessa vez assim bem aguda, né? É escancarado, é explícito, né? Ele engana quem, né? É tipo assim, eu vou criar uma falha de São Paulo, então, para puxar o meu saco, para dizer que o 247 é sensacional. Que baixaria do Ciro Gomes, cara. Eu nunca imaginei que esse cara fosse tão calhorda. É uma baixaria. Ele tá no ataque contra o 247 já faz tempo, né? Ele atacou de outras vezes também. Então, mas quem financia, né? Por que ele faz isso? Por que ele não tenta ganhar o voto das pessoas? Por que ele não vem aqui e fala, né? Aqui, ó, aqui a Diz está dizendo: Cirão da massa não precisa disso. Cirão é um canalha. Né? Ele age como um escroque fazendo esse tipo de atitude. Quer dizer, não dá para dizer que não tem vínculo com ele, porque é um site que só, na verdade, se ele tiver alguma decência, ele manda fechar esse site amanhã. Mas acho que não tem, não. Acho que vai deixar rolar. É uma baixaria, mas enfim. Não, na realidade tem uma explicação política. O que o Ciro Gomes tenta fazer é um estelionato político.
né? Nós já denunciamos, ele quer o eleitorado do Lula. Isso é assim, uma tentativa de, através de criar uma série de fantasias, de coisas irreais, se passar como se ele fosse o Lula, como se ele fosse o verdadeiro Lula no lugar do Lula, no caso. Ele é o verdadeiro PT no lugar do PT. É um estelionato político, não se faz isso daí. Você confronta um outro partido com as suas próprias propostas e com o seu próprio perfil. Você põe a cara lá para travar essa luta. Então ele é obrigado a fazer essas coisas, de tentar desarmar os críticos dele e tudo, para poder passar de contrabando uma política que é um contrabando mesmo. É uma política falsa, ele não é de esquerda, ele é de direita, né? E eu acho que o pessoal deveria prestar bastante atenção nessas manobras, porque se por acaso o Ciro Gomes chegar ao governo, eles vão ver coisas que eles nunca imaginaram que iam ver, pela propaganda que é feita do Ciro Gomes. O Ciro Gomes não é ou não é nem um pouco bonzinho, não. No governo ele seria linha dura na aplicação de políticas neoliberais. Essa que é a realidade. Você sabe que você tocou num ponto interessante. Quando ele foi ministro do Itamar Franco, ele posa como nacionalista, né? Ele que faz a grande abertura indiscriminada da economia brasileira e disse que os industriais brasileiros eram os canalhas, naquele jeitão dele, né? Faz uma crítica dura aos empresários brasileiros. Então ele vinha já nessa linha neoliberal e agora ele tenta se apresentar com um discurso progressista. Mas é um impostor, né? Quer dizer, o cara que tenta usar um site Brasil 246, né? Tem lá 1.000 seguidores no Twitter para só referenciar postagens dele próprio, realmente não merece, acho que não merece nem frequentar o debate público, mas enfim. Estou desabafando aqui com você, porque chega a ser... Não, tem que desabafar mesmo. Você está certo, ele é um impostor. Ele está se passando por uma pessoa que ele não é. É isso, Rui. Vamos aqui, Desculpa, acabei, na verdade, desviando aqui. O pessoal está dizendo aqui, ó, Leonardo, é um agente da CIA, por isso ele se comporta como um miliciano. Bom, é um grande impostor, todo mundo dizendo, ridículo, o PDT cai nessa também. Eu acho, Rui, que também tem uma possibilidade, vamos ver, né? Tudo depende da candidatura Lula se consolidar ou não, né? Até onde eu sei, tem muita gente no PDT querendo se desvencilhar do Ciro Gomes também, né? Percebendo que essa canoa é uma canoa furada, os aliados verdadeiros são Rodrigo Maia, Aécio Neves, né? Mandetta, né? Então, enfim, e o cara fica posando de grande projeto nacional, nacionalista, é um cara ridículo total. Fala, Rui. Não, só mais um dado sobre o Ciro Gomes, que é um tema muito importante. Existe aí na internet um portal chamado Portal Disparada, que é a favor do Ciro Gomes. E eles estavam festejando a possibilidade do Ciro Gomes ser o candidato do centro, quer dizer, dos golpistas. Que mostra que tudo isso é uma impostura, mesmo uma farsa, né? Nem para disfarçar, estavam comemorando esse negócio Ciro Mandetta. É possível que o PSDB, o DEM, o MDB apoiem o Ciro, seria o candidato à direita. É muito... a gente precisa desmascarar isso daí, porque é uma tentativa de fraudar, né? A vontade popular. Tentativa de fraudar, exatamente, fraudar o Twitter, de enganar as pessoas. Vamos ver. Eu vou saindo desse programa, eu vou fazer um tweet aqui, chamando o Ciro Gomes na chincha. Vamos ver se ele é macho o suficiente para mandar apagar esse perfil, ou se ele, de alguma maneira, corrobora esse tipo de prática bolsonarista. Vamos ver o que ele faz. Ô, Rui, deixa eu ler aqui comentários aqui. Debate Petroleiro está dizendo: Ciro está no governo do DEM em Salvador, que foi fundamental para a eleição de Lira com a ida de ACM. O neto naquele domingo para liberar votos da bancada. Márcia Gesino Oliveira: Ciro é a nova cepa do bolsonarismo. E Júlio Chaú cobra uma entrevista biográfica com o Rui. É mesmo, a gente combinou de fazer uma entrevista biográfica, só precisamos marcar isso aí. Fazer uma live diferente, tem que ser um horário fora da análise política para a gente contar a sua trajetória, né? A sua militância, enfim, quando você morou fora, tem muita história para a gente contar. Beleza. Não, eu gostaria de fazer isso aí também. Vamos fazer isso. Então, agradeço muito ao Rui e a todo mundo que nos acompanhou aqui. Virgílio Secon está dizendo: a estratégia dele é ganhar o voto do Bolsonaro, não do PT, falando mal do PT com a estratégia de Bolsonaro. E o Tarso Araújo fecha com isso aqui.
Rui Pimenta tem razão. Ciro é um estelionato eleitoral. Ciro, a confusão. Rui, obrigado mais uma vez, né, porque realmente é tanta baixaria do cara, mas nos vemos aí em breve. Valeu, um grande abraço a todos.